Salve, salve meus queridos, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês, hoje para fazer um estudo das diluições. As diluições são procedimentos muito importantes que estão associados ao estudo das soluções. Em um laboratório, por exemplo, nós temos sempre uma solução concentrada de algum reagente, por exemplo, um frasco de ácido sulfúrico, e a partir desse frasco, a partir deste reagente concentrado, é que nós obtemos, a partir deste procedimento, soluções mais diluídas ou qualquer solução com uma concentração menor. Então, bora lá estudar esse procedimento muito importante na química. Bom, para a gente estudar esse procedimento, primeiro nós precisamos de uma solução. E vou determinar aqui que essa solução tem, obviamente, uma concentração e também um volume que pode ser observado aqui. Então, o que seria diluir? Bom, diluir seria simplesmente acrescer ou adicionar mais solvente a essa solução. Se nós fizermos isso, adicionarmos mais solvente, nós vamos ter uma solução, que tem um volume maior e, consequentemente, uma concentração menor. Então, para tudo nesse momento. Diluir é diminuir a concentração de uma solução. Ou seja, nós estamos falando de uma relação inversamente, no caso, proporcional. Ou seja, quando você aumenta o volume de uma solução pela adição de um solvente, você diminui a concentração. Então a gente tem que ter um cuidado aqui, caso nós tenhamos que realizar cálculos para determinar as novas concentrações dessas soluções diluídas, nós temos que fazer uma regra de 3, um cálculo proporcional, mas de forma inversa. Isso pode gerar algum problema. Portanto, nós vamos tentar fazer um estudo matemático para garantir uma expressão que não deixe você cometer o erro de promover esta regrinha de 3 inversa. Então, você poderá resolver problemas matemáticos envolvendo diluição por regrinhas de 3, sim, desde que você faça uma regra de 3 inversamente proporcional. Porém, dá uma olhadinha aqui comigo. Nesta solução mais concentrada, nós dizemos que essa solução é mais concentrada e esta aqui, portanto, é uma solução diluída. Nós temos uma concentração que é dada pela relação que a gente aprendeu lá no estudo das soluções, especificamente nas notações, ou nas expressões das concentrações, que é dado pelo número de mols do soluto que tem aqui pelo volume desta solução. Bom, aqui também, obviamente, nós temos uma concentração, que deve ser diferente, por isso que eu estou chamando de M', porque o volume é diferente. Mas perceba, há um fato importante comum entre essas duas soluções. A quantidade de matéria que tem aqui, ou seja, o número de mols do soluto da solução concentrada, é exatamente igual ao número de mols da solução diluída, porque nós adicionamos solvente, mas nós não mexemos na quantidade de soluto. Concorda? Desta forma, eu vou isolar aqui o número de mols dessa expressãozinha e aqui também. E a partir disso, nós sabendo que o número de mols dessa solução é igual ao número de mols dessa solução, nós podemos simplesmente igualar este número de mols com aquele e obter a seguinte expressão: MV igual a M', ou seja, a concentração vezes o volume, desta solução concentrada é igual à concentração vezes o volume desta solução diluída. Porque a gente sabe que é uma relação inversamente proporcional. Se você aumenta o volume, você diminui a concentração, a gente ainda continua tendo um valor constante. Então, essa expressãozinha pode corrigir esse probleminha que muitas vezes o aluno comete de fazer um cálculo proporcional quando você está promovendo um processo de diluição e esquece de que é uma relação inversamente proporcional. Outra coisinha, esse processo de diluição também funciona ao contrário. Como assim? Esta mesma expressão MV igual a MV serve para quando, ao invés de adicionar solvente a uma solução, nós retiramos solvente dessa solução. Professor, como que se faz isso? Aquece. Se esse soluto for volátil, esse solvente for volátil e o soluto não, porque obviamente se o soluto for volátil e você aquecer, você vai modificar a quantidade de matéria e essa relação aqui não tem mais validade. Mas se, por exemplo, aqui fosse água e cloreto de sódio, o componente sal de cozinha, ao aquecer essa solução, nós teríamos a evaporação do solvente e a diminuição do volume. Desta forma, nós estaríamos concentrando aquela solução inicial. Então, essa análise que a gente está fazendo tanto vale para diluir, que seria acrescer solvente, como para concentrar, que seria diminuir a quantidade de solvente através de aquecimento. Beleza? Essa mesma expressãozinha MV igual a MV pode resolver esses problemas. Professor, você pode dar um exemplo para ficar mais efetivo isso? Claro, vamos lá. Então, imagine esse probleminha aqui, ó.
foram adicionados 750 ml de água destilada a 250 ml de uma solução 0,5 molar de HCl. Qual a molaridade da solução formada? Então, a primeira coisa é perceber que se trata de um problema de diluição. Como que a gente percebe isso? Bom, simples. Normalmente no texto, no enunciado, o cara vai falar que foi acrescido o solvente. Lembrando que se ele retirar solvente também, tipo, ao aquecer uma solução, houve redução, diminuiu ou aumentou a quantidade de solvente em uma solução, esse estudo que nós fizemos, ou seja, aquela expressãozinha MV igual a MV, serve para resolver esse problema, tá certo? Bom, vamos tirar os dados do problema. Primeiro, o volume de água, né, que foi adicionado ali é igual a 750 ml, ou 0,75 litros. O volume, né, da solução na qual ele vai adicionar é 0,25 litros. A concentração dessa solução, né, inicial é 0,5. A nova concentração nós queremos descobrir, né? E o volume, obviamente, total será a soma desta quantidade de solvente adicionado ao volume da solução. Ou seja, nós teremos 1 litro de solução. Então, eu estou emprestando a formulazinha MV igual a MV, lembrando que eu poderia resolver através de uma regrinha de 3 inversamente proporcional. Eu vou isolar a concentraçãozinha aqui que a gente quer descobrir, a concentração final. Então, estou passando o volume final dividindo, né, isolando a concentraçãozinha que eu desejo determinar. Substituindo os valores nessa expressão, então 0,5 molar, que é a concentração da solução inicial, o volume dela era 0,25 e o volume final é o 0,25 mais o 0,75 de solvente que a gente está adicionando. Ou seja, a concentração dessa nova situação, dessa nova solução, é 0,125 mols por litro ou 0,125 molar. Ok? Tudo bem, tranquilos. Olha, é importante fazer exercício. Pode haver variações na forma de questionamento. Por exemplo, é costume tentar descobrir qual o volume de solvente adicionado. Lembrando que a gente pode diminuir o volume final do volume inicial para achar o volume adicionado. E algumas variações outras a partir dessa mesma ideia, que seria o processo de diluição de concentração. Certo? Queridos, me despeço por aqui, espero que tenham gostado, né? Não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e faça um comentário lá se acha que tem alguma coisa que podia melhorar ou alguma observação deste vídeo, dessa aulinha, beleza? Tchau, tchau!